Olá, bem-vindos ao Sem Fronteiras. Hoje nós estamos falando de uma cidade linda da Inglaterra, chamada Stamford. Ela fica no condado de Lincolnshire. É uma das minhas cidades favoritas, é bem próxima onde eu moro. Então sempre que eu posso dar uma escapadinha, eu gosto de vir para cá, porque além dela ser uma cidade bem antiga, assim, ela tem essa área verde assim maravilhosa. E como eu falei assim, nós, né, do jeito que eu introduzi, isso é porque hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela me conhece desde o meu nascimento. Vem para cá, Lúcia. Olá. Olá! Então, gente, para quem não conhece, eu gostaria de apresentar a vocês a minha irmã mais experiente. Ela se chama Lúcia. E a gente mora aqui na Inglaterra. Eu tô aqui, esse ano vai fazer 26 anos. E você, Lúcia? 20 anos? 20 anos. E a Lúcia veio para cá bem tarde na sua vida, né? E você não falava nada de inglês. Não, Não nada. falava nada. E incrível hoje. Não está perfeito, porque a gente sempre está aprendendo e sempre está melhorando. Claro que quanto mais cedo na sua vida você aprende o inglês, você pega uma fluência bem melhor. Mas para quem vem conhecer e está aberto a conhecer mais sobre a cultura e aprender o inglês, não tem idade. Então a Lúcia hoje ela se comunica muito bem. Sotaques, a gente sempre vai ter os nossos sotaques, os nossos problemas e as nossas limitações. Mas eu acho que é um super de um exemplo, sabe? Vir na idade que você veio, É possível. recomeçar a sua vida e se adaptar a uma nova cultura, né, Lúcia? É. E é isso que eu acho que eu queria trazer aqui para a nossa conversa. Realmente conhecer o mundo fora do Brasil, é realmente uma coisa muito especial, mas você sempre tem que ir com a mente aberta para você conhecer a cultura. Quando você tiver, tenta conhecer um pouco de lá, né? Não presume que você sabe tudo. É tudo uma novidade, né? Quando a gente vai visitar algum lugar, a gente procura algumas informações do que quero ver lá, o que tem lá. Mas isso é só um pinguinho naquilo que você vai encontrar. Então tem que estar bem aberto para aprender muita coisa que os livros e os documentários não informam. E é só vivendo que você vai ver o quanto é rico ir para fora e tentar conhecer a cultura dos outros, né? Não ficar no seu mundinho ali. E hoje a gente está nessa cidade maravilhosa aqui e acho que nos nossos próximos 2 episódios a Lúcia também vai estar comigo, então é sempre muito mais legal ter uma companhia, né? Porque fica mais interativo. Então eu espero que a gente consiga mostrar para vocês um pouquinho da beleza dessa cidade. É uma cidade bem histórica, mas é uma cidade muito linda. Deixa eu contar uma experiência quando eu cheguei. Ah, conte. Quando eu cheguei, a Eugênia foi fazer lá um. Eugênia é uma outra irmã nossa que ela veio 3 anos depois que eu estava morando aqui. E eu vim 1 ano e meio, quase 2 anos depois da Eugênia. Ela é a caçula, a Eugênia é a segunda caçula e eu sou do meio da família, sou a mais velha. Então, quando eu cheguei, acho que fazia umas 2 semanas, uns 15 dias que eu estava aqui. A Eugênia foi fazer uma comida, um bolo, um negócio lá. E ela precisou de palito de dente. Aquele palito de dente Gina que a gente compra e que a gente usa para as coisas. E aí ela mandou, eu falei assim, Lúcia, dá uma corridinha lá na esquina, no shopping lá para comprar para mim, porque... Eu falei, mãe, como é que eu vou comprar? Eu não falei inglês. Ela falou assim, é palito Gina, você vai chegar lá e vai achar, ele nem precisa falar nada, vai lá e pega. Eu fui lá e fiquei olhando. E são indianos, os donos do shopping. Daí eles viram que eu estava procurando uma coisa e vieram perguntar para mim, mas eu não sabia falar inglês, né? Mas até então eu já estava acostumada a estar indo lá com as meninas. Daí eles tentaram me ajudar e eu tentei me comunicar do jeito que eu sabia e eu não conseguia explicar exatamente o que era. E daí eu fui mostrando lá nas prateleiras, achei um garfinho de comer bolo, eu falei, for cake, mas é uma coisa só que você limpa o dente. Eles entenderam, toothpick. Ele foi lá e pegou lá, e eu não enxergava, estava lá enfiado, escondidinho. Foi lá e pegou e me deu. Indiano, e eles se comunicam, eles fazem um esforço de comunicar com a gente. Então foi engraçado. Porque eles também são de outra cultura. Sim, E quando eles vieram vieram aqui, eles tiveram o mesmo
dificuldade para aprender. Então, por mais que você, no Brasil, você estude, E fica com vergonha de ir, né? quando você chega na Inglaterra, por exemplo, no Brasil, quando eu aprendi o meu inglês no Brasil, então eu tinha uma boa base. Mas quando você vem, quando eu aprendi no Brasil, o inglês que eu aprendi é o inglês americano. E aí quando você chega aqui, você tem que reaprender um monte de coisas. Palavras, a forma que eles se comunicam é um pouco diferente. Os americanos são bem casuais, bem simplorão, e os ingleses são mais formais. São bem formal. E são muito polites, que é o educado, são muito educados. E eles prezam muito a educação, que a gente seja bem educado, nos comunicar, conversar com eles. Aliás, falando em educação, uma das minhas primeiras aulas para você, vamos dizer assim, quando você chegou, as primeiras coisas que eu fui ensinar para você são umas palavrinhas que acompanham as outras, né? Foi. Vamos ver se a gente lembra quais são elas? Não sei se eu lembro, mas vamos tentar. Tanta coisa. Então, se alguém te oferece alguma coisa, você vai falar yes? Se você quer, você vai falar yes, please. Tem que vir com please depois. Tudo tem a segunda palavrinha. E se você não quiser? No thanks. No thanks. E não é só no, que no é muito grosso. E se você for dizer obrigado? Thank you very much. Thank you very much. Thank you, thanks. É mais casual. E tinha uma outra palavra que vinha acompanhada. Desculpa, né? So sorry. I'm so sorry. Você, por exemplo, você tropeça de alguém, você passa em costas, você fala I'm so sorry. I'm so sorry. Esse mostra que você tem boas maneiras de educação. E as boas maneiras é a palavra. Na Inglaterra, se você chegar aqui e ser brasileirão. Se você for brasileiro, se você for brasileiro típico, a gente dá muitas furadas aqui. Então, você tem que ser humilde e prestar muita atenção, porque a gente não erra porque a gente é uma pessoa errada. A nossa cultura é diferente. Então, para nós, a gente fala muito assim com as mãos, a gente fala alto. É o tom de voz da gente que diz se a gente está sendo grosso ou não está sendo grosso. A gente fala muito alto e isso é importante. Quando a gente fala não no Brasil, para você mostrar que você está sendo... Você não quer uma coisa? Na entonação que você fala o não, demonstra que você é rude. Qual que é rude em português? Eu até esqueci. Grosso. Ou não, ou você está falando... Então, é na entonação. Na Inglaterra, não. Na Inglaterra, você não tem como demonstrar essa entonação. A gente demonstra utilizando o inglês da forma correta. Então, elas têm que vir as palavrinhas junto. Yes, please, no thanks, excuse me. Por exemplo, eles tomam muito chá aqui. Eles oferecem muito chá para vocês. Você vai lá, você quer do like cup of tea? Aqui é constante. Aí, se você quer, você fala yes, please. Agora, se você não quer, você tem que falar no thanks. Agora, o Brasil fala não. Agora, você fala só no. É grosso, é falta de maneira. Então, você tem que falar no thanks. E a palavra sorry, eles usam constantemente. Constantemente. E uma coisa importante, Lúcia, o thanks... Ele não é thanks só para coisas boas, não é assim obrigada para coisas boas, para coisas ruins também. Se alguém vem e te dá alguma notícia ruim, vamos dizer assim, você hoje está despedido, você thanks, você agradece, é a cultura inglesa. Eu dei um exemplo assim meio diretão, mas essa palavra obrigado a gente usa constantemente para poder demonstrar que você é polite. A Lúcia é casada com um inglês, eu sou casada com um inglês, então a gente teve que abrir a nossa mente ainda mais. Porque você chega aqui, você conhece a cultura, depois você conhece os amigos, aí você conhece amigos do mundo inteiro, né? Você faz aquela amizade. Então, cada etapa dessa, a sua mente ela vai expandindo para uma direção. Se você estiver aberta para isso, para o conhecimento e tudo mais, essas coisas vêm, ela vem em etapas, né?
E aí, depois que a gente pensa que a gente aprendeu tudo, a gente foi casar com o inglês, não foi? Exatamente. Oh, meu Deus! Aí é outro lado da cultura, que é a cultura familiar, regional. O meu marido é do interior e ele é mecânico de carro. Então ele tinha os clientes dele e a variedade de clientes dele. Então aí eu ficava assim, ouvindo. Às vezes eu não entendi o que eles falavam, mas aí com o costume de ver ele sempre, eu já entendi o que eles estavam falando. E o meu marido, ele também, ele é do interior. Aqui eles têm a impressão, a expressão from the woods. Isso quer dizer que é alguém lá do meio do mato. Ele não mora no meio do mato, mas é porque é uma cidade do interior, né? Lá no, eu acho que é o West, acho que é. Northeast. Isso. Northwest, Às vezes dá um nó para a gente traduzir para o West. português, me desculpe. Que é o norte. Mas tudo faz parte. Leste, né? Quando a gente começa a pegar uma certa fluência no inglês, a gente se adapta tanto a falar em inglês. E em inglês, ela é muito mais simples que o português. São menos palavras. São menores as palavras. E o interessante é que a gente se comunicando em português mesmo, a gente vai estar constantemente falando inglês. Palavras em inglês. Então, às vezes, aqui todo mundo entende isso, mas quando a gente vai para o Brasil, posso pensar que a gente é meio snob. E não é. Não é frescura, não é ser snob aqui. A palavra em inglês é curtinha, quando no Brasil vai falar umas 3, 4 frases, palavra para explicar o que a gente está querendo falar para vocês. Na escola, a gente aprende o básico do inglês, daí você vai nos níveis, né, para você melhorar qual é a sua intenção, você vai estudar mais coisas, você vai elevando os níveis do inglês. Eu fiquei mais no básico mesmo. E na escola, o que você se mistura com tantas gente de outros países, a cultura que você adquire ali, porque daí você conversa, você está ensinando, está aprendendo inglês junto com eles, e você pergunta do teu país, você fala do teu país, eles não sabem nada do seu país, ou sabem só de Pelé, futebol, carnaval, aí você vai contar um monte de coisa para eles, e eles contam das coisas que eles não sabem. Então é muito interessante. Agora, eles são muito respeitosos. Eles não ficam fazendo pergunta para você. Não. Então você tem que deixar. É natural e é demorado o processo. Nós, brasileiros, somos muito curiosos. A gente quer saber tudo, a gente quer fazer pergunta. E eles são mais, assim, respeitosos, muito cuidadosos com o que eles fazem perguntas. Eles conversam com você e tiram tudo de você, mas eles não falam nada de você, porque são bem fechados mesmo. Eles não falam nada deles. Exatamente, deles. Eles não falam nada deles, desculpa aí. Mas é interessante, você tem que aprender a... Quando você vê, você falou tudo da tua vida, falou tudo para eles assim, porque, né, tá relaxado. E não conseguiu pegar nada deles, porque eles conseguem dar aquela escapadinha. Eles são assim, os ingleses são assim, não é porque são ruins. Não assim é porque mesmo. eles não se interessam por vocês. É o jeito deles. É simplesmente, o seu limite termina onde começa o limite do outro. Então, ele demora muito para eles ter um conforto para poder fazer perguntas para você. Essas coisas que a gente fala num dia só, uma vez só, a gente fala de tudo da vida da gente, sabe? De cor e salteado. O que é interessante é, quando você convive com eles, é que aos pouquinhos você vai conhecendo direitinho mesmo os ingleses, a cultura deles, o jeito deles. Então você tem que conviver com eles para você conhecer, então não pode ir julgando eles. Uma outra coisa que você está falando aí, eu estou lembrando. A gente está falando aqui assim, né? O brasileiro fala assim, fala rápido, fala alto. E automaticamente que a gente muda para falar inglês, a gente já muda o tom. Já fala devagar. A gente já fala devagar, a gente já fala pausado. Automaticamente. É incrível. Quanto mais tempo você fica, eu escolhi. A minha escolha foi, quando eu vim na Inglaterra, eu não sabia por quanto tempo ia ficar. A princípio era só um mês de escola e um mês de curso de inglês. E eu retornaria. Mas aí eu consegui estender e fui ficando. Mas conforme o tempo vai passando, você vai se adaptando com a língua. Aprendendo tanta coisa. A gente vai aprendendo. E cada etapa que eu passei, por exemplo, em Londres, né? Você chega, se você vem ali para passar uma semana de férias, você vai o quê? Nos lugares turísticos. Se você vem uma segunda vez, você já não irá naqueles lugares, você vai num outro lugar que você ainda não foi, né? Você vai aprendendo mais e mais e mais. Agora, se você morar em Londres, você vai conhecendo o pessoal local. Você vai descobrindo muita coisa. Eles vão te aqui. levando em lugares que os turistas não vão. Então, e é assim
Tem jardins secretos. É assim na Inglaterra toda. Tem bar privado que fica lá em cima que ninguém sabe, só algumas pessoas que sabem que vai lá em cima, no topo do prédio, lá em cima. Tem muita coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente aprendeu várias etapas em Londres e aí pronto, sabemos tudo, né? Aí a gente muda para o interior. Aí é outra adaptação, porque o pessoal no interior é completamente diferente do pessoal de Londres, né? Londres é uma cidade assim, multicultural. Multicultural, bem cheio de diferentes pessoas de vários países. Por causa disso, eles são mais flexíveis, eles estão acostumados a lidar com turista que não falam inglês fluente. Os turistas se comunicam muito com as mãos quando eles não conseguem falar as palavras. Então, eles são bem abertos e bem... Em Londres é fácil você conseguir se virar lá. E aí quando você vai... Sai. Não, mas quando você está lá em Londres, você faz amigos mais fáceis. Sim. As pessoas, elas fácil. confiam em você. Você não precisa estar provando muitas coisas. Eles são muito mais abertos. E os amigos viram mais que amigos, eles viram irmãos. Viram família. Você consegue virar a família londrina. Se você fica assim, é uma amizade realmente muito forte. Eu sei que pessoas vêm para cá e têm experiências diferentes. Eu estou falando de uma forma assim geral da nossa experiência que foi boa. A gente que ficou bastante tempo aqui, que foi conseguindo enxergar as coisas e foi aproveitando aquilo que tinha de bom, né? Uma coisa é importante dizer, Lúcia, se a pessoa não vem com a mente aberta para aprender, ela vai ficar somente com brasileiros. Vai. Não, o inglês dela não vai desenvolver. Reclama do frio demais, não consegue ver o que tem de bom por trás disso. Acha que o inglês é muito frio, Sim. O inglês é Eu isso. detesto frio, mas a gente sobrevive aqui, tranquilo. A gente se adapta e passa menos frio aqui do que no Brasil. O romantismo que o brasileiro tem ou a Londres, Inglaterra, aquele frio, ai que chique. Ai, não é muito assim não, viu? Porque que eles nascem aqui, então eles têm casaco e roupa e bota todo jeito. A gente já não se dá o luxo de comprar muito, isso não. Não, mas aí você tocou num ponto interessante. Isso me falaram então, já logo no meu primeiro mês de escola aqui. O brasileiro se chamou para uma festa, se não tem roupa nova, ele não vai, né? Eu tenho que comprar uma roupa nova para eu ir. E aí eles ficam se preocupando. Vão viajar para a Inglaterra, eu tenho que levar um casaco para isso, uma blusa para aquilo. Cada evento, né? Enche a mala, vem com aquela mala lotada e chega aqui, cada dia é a cultura brasileira. O brasileiro gosta de nomes caros, desses labels. O inglês é basicão. É um casaco para chuva, um casaco para o frio, um dia normal, assim, casual que não está chovendo. Levinho, né? E um levinho. E é isso. Tem gente que veste o mesmo casaco o mês inteiro. Sim. O mês inteiro. Entendeu? Para eles não é importante marcas famosas. Claro que tem. Tem as pessoas que se interessam por isso. Mas de uma forma geral... Tem uma certa elite, né? Mas de maneira geral, não. Não. Eles nem são gastão, não. O que eles gastam é com viagem, né? Eles sabem, é o que eu falei, eles não são de... A casa, por exemplo, deles não é cheia de escultura, quadros famosos, não. Às vezes tem foto da família, mas de resto é basicão, simples. Coisas simples e baratas. E o Brasil gosta de mostrar, né? Isso, eu estou tentando achar aquela palavra que também estou tentando. Não está vindo, mas acho que vocês estão entendendo. Aquela coisa de mostrar, olha o que eu tenho, a melhor geladeira, a melhor televisão grandona, aquela marca. Então, isso foi uma coisa que realmente, a Lourdes que você está falando, eu notei. Eu limpava a casa aqui, lá em Londres. E eu fui na casa que as pessoas lá, nosso salário é sempre... Aquela mesa de tabona, assim, rústica, bancão, assim, que nem aqueles bancos que a gente faz lá para sentar no quintal. Só que era tratadinho. Não tinha esse negócio, aquela mesa chique de vidro, aquelas cadeiras chiques de couro, nada. Tudo simples. Mas agora você falando aí, você me fez eu lembrar de uma outra coisa. A Lúcia passou por essa fase de fazer faxina, porque ela não tinha o inglês fluente. Então, e é o dinheiro fácil de ganhar, e era um dinheiro fácil, rápido, e a hora era flexível, porque ela precisava ir à escola e tudo mais. Mas o interessante é o seguinte, aqui o serviço que você faz não é menosprezado. Não. Você é igual em tudo.
A gente não entra pelas portas dos fundos, a gente entra... É como a gente... A minha secretária, eles falam assim, a minha secretária, o meu patrão lá me chama my staff. Então, ele sempre falava, essa aqui é meu staff, a minha secretária, né? Não é assim, é a ajudante. Não, não é. A faxineira, não, não é assim. Eles não te chamam de faxineira. E põe para brincar com as crianças deles. Tranquilo, o relacionamento é muito bom. Os presentes de Natal é levar você para comer num restaurante chique, ou festa da família, eles chamam você. Eu sempre dava o salário em dobro. Presentes. Pagava o dobro. Então tem essas coisas assim, não tem diferença. Claro que existem exceções, Lúcia, para tudo tem exceções. Tem ingleses que são aristocratas, esses não se misturam muito, esses vão ter funcionários trabalhando para eles, tratam como mesmo funcionário. É aquele inglês do Lord inglês. Mas de uma forma geral, assim, eles são mais welcome, eles são mais acolhedores. Agora, uma coisa que eu comecei a falar ali e acabei não terminando. Então, quando você muda para o interior, né, essa diferença de Londres, uma cidade grande, multicultural, mudando para o interior. Você fica feliz lá. Quando você muda para o interior, eles nem todos estão acostumados a receber turistas ou pessoas que falam outra língua. Então, normalmente, claro que hoje em dia tem muita mistura de outras culturas no interior também, mas normalmente essas pessoas já cresceram aqui, então eles já estão bem com a cultura bem britânica, né? Mas quando você sai de Londres, eu achei uma dificuldade de fazer aquelas amizades que a gente fazia em Londres. Eles são mais reservados. São muito reservados, são. Eles têm os grupinhos de amizade deles, mas não tem que nem no Brasil faz aquele montão de amizade, não. Eles têm os grupinhos seletos e pronto. Não tem nada errado com isso. Então é isso, eu acho que a gente já falou demais. Vamos mostrar mais do que falar, né? Então a gente vai terminar de fazer a nossa tour na cidade aqui e a gente vai encerrar em breve, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas vamos deixar vocês aqui com algumas imagens da cidade. Eu espero que vocês curtam. Desculpa aí, nós somos irmãs e automaticamente quando a gente se encontra a gente fala que nem brasileiro, né? E a gente é irmã e é brasileiro, então a gente se empolga. E a gente aprendeu bastante nesses anos que a gente está aqui. E continua aprendendo. E a gente se adaptou bem, né, Lúcia? A gente se adaptou. Eu gosto muito daqui. Eu gosto porque, apesar de eu ser uma pessoa bem aberta, gosto de ter amigos e tudo mais, eu gosto da minha vida para mim. Eu não gosto de pessoas interferindo. E aqui eles são muito respeitosos a isso. Se você quiser ser ruim, você vai ser ruim. Se quiser ser bonzinho, vai ser bonzinho. E não, é a tua escolha. E eles vão respeitar. Se você quiser pintar a cabelo de cor de rosa, verde, riscadinho, não tem problema nenhum, é normal. Sempre tem um colorido na família. Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido a minha convidada especial hoje. Ela vai estar com a gente nos próximos 2 episódios e espero que a gente não tenha falado muito rápido, mas de qualquer forma, se a gente falou rápido, vocês são brasileiros e vocês vão tirar de letra, né? Vocês estão acostumados. Mas se a gente fosse falar inglês aqui, automaticamente vocês iam ver que paz que é. Mas é isso. Sino. Não é meio-dia mais, né? Então tá. É meio-dia e meio. Até mais e vamos fazer mais uma rodada aqui. Forte abraço. Bye!